Olá, pessoal. Aqui é Nina Rosa Sá. Esse é o vídeo 2 da nossa espécie de masterclass online gravada, roteiro e representação feminina. No vídeo 1, a gente falou um pouquinho mais sobre a era de ouro da televisão, sobre os homens difíceis, principalmente sobre Walter White e Don Draper, e se alongou um pouquinho nas figuras femininas presentes em Mad Men, uma série que discute, além da crise do self, do seu protagonista, uma misoginia escancarada. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o terreno que nós fomos tateando em busca da representação feminina até chegar num lugar de representatividade. O que eu quero dizer com isso? Não só as personagens, as protagonistas são mulheres, como também as criadoras dos shows, algumas diretoras, são mulheres também. Então, a gente vai ter agora mais séries em que a gente fala sobre mulheres nas salas de criação. Começando um pouquinho com esse apanhado histórico dos primórdios da anti-heroína, passando para essa vítima torturada de séries do agora, como Handmaid's Tale e Big Little Lies. Eu vou abrir aqui meu compartilhamento de tela com vocês e a gente segue. Bom, aqui a gente chega, então, nesse vídeo 2, a gente vai pensar um pouquinho onde estamos. Mas para pensar onde estamos, a gente também vai falar um pouquinho sobre os primórdios da representação feminina no final dos anos 90 ou na primeira década dos anos 00. A gente vai falar um pouquinho dessas duas personagens aqui. Já no próximo slide eu abro com elas. E depois aqui, como eu disse, Big Little Lies e Handmaid's Tale, essa ideia da vítima torturada. Até chegar à anti-heroína de hoje, espero que dê tempo da gente falar um pouquinho sobre Sharp Objects, uma minissérie em que todas as personagens são anti-heróis e anti-heroínas. Mas vamos seguindo aqui, pessoal. Para a história da anti-heroína. Como eu disse, né, a figura do anti-herói vai ser muito repaginada aqui depois desses homens difíceis, e a gente vai ter uma nova versão de anti-heróis, né, que algumas pessoas chamam de anti-herói 2.0, que eu falei que quero falar um pouquinho do BoJack Horseman, que tem um princípio narrativo da ironia para falar sobre essa figura, mas isso mais para frente, porque antes vamos falar sobre a anti-heroína, para a história da anti-heroína, como a gente teve personagens femininas complexas. A Carrie, aqui de Sex and the City, inclusive foi chamada de mulher difícil em alguns editoriais. Então, vamos falar um pouquinho sobre Carrie Bradshaw, Sex and the City, que ficou no ar de 1998 a 2004. Eu vou falar exclusivamente sobre a série, o início da série, o arco narrativo dessa personagem durante a série, tá, pessoal? Não vou considerar os filmes Sex and the City. E nem, principalmente, não vou considerar o reboot que tá para vir aí, com as atrizes fora Kim Cattrall. Eles vão fazer sem a Samantha, infelizmente, mas não vou falar sobre isso, apesar de a gente ter algumas informações sobre esse revival aí de Sex and the City. Vou me ater à primeira exibição de Sex and the City na HBO entre 98 e 2004. Bom, a gente pode considerar a Carrie essa espécie de anti-heroína, porque ela tem esse comportamento mais errático, mais autodestrutivo. Ela poderia estar ali naquele panteão junto com o Don Draper. Acho que para o Walter White é um pouquinho demais. Talvez essa outra série aqui do lado sirva um pouco melhor para comparações com o Walter White. Mas a Carrie gosta do seu Cosmopolitan, tem o seu vício em sapatos, né? Ela é muito fã do Manolo Blahnik e outros nomes famosos. E ela tem essas três amigas, que são bem arquetípicas, a Miranda, a Charlotte e a Samantha, que muitos autores dizem que essas amigas são apenas extensões da própria Carrie. Bom, a série, para quem não sabe, é sobre essa colunista, Carrie Bradshaw, que vive em Nova York e em Nova York procura por um relacionamento com um cara legal, mas ela nunca consegue muito chegar lá, inclusive porque ela se apaixona por um sujeito muito detestável que é o Mr. Big. E aí, durante todas as temporadas, a gente vai ficar nesse vai não vai com o Mr. Big, o Big casa. Ela acha namorados muito mais legais e interessantes, alguns muito piores, mas ela acha caras legais e acaba sabotando tudo e vai nesse arco aí de idas e vindas com esse Mr. Big, que é como a gente conhece o personagem. Bom, a Carrie tem essas características que eu anotei aqui embaixo: carente, neurótica, autocentrada e gostável. É uma anti-heroína que a gente pode amar, e isso vai significar
Isso significa muito nessa época aqui, final dos anos 90. Vejam que a gente está falando pré-Sopranos, ou seja, pré-Era de Ouro, pré-Era dos Homens Difíceis. A Carrie é uma mulher difícil antes dos Homens Difíceis terem sido uma coisa. O gostável dos anti-heróis e anti-heroínas do hoje vai ser bem diferente. A gente vai abrir mão do gostável. Mas aqui a Carrie é muito gostável porque a gente se identifica muito com a Carrie, com essa busca por um relacionamento saudável que ela parece ser incapaz de ter. Ela é uma anti-heroína contraditória e complexa justamente por isso. Ela diz que ela quer esse relacionamento, mas quando ela acha um cara legal que a respeita, como o Aidan, por exemplo, ela acaba virando ela própria o Mr. Big, ficando toda distante e vai sabotando a coisa. Inclusive, com o Aidan, ela faz isso 2 vezes. Uma das coisas que a gente sabe sobre o Revival é que o ator vai estar lá, então o Aidan vai aparecer de novo. Mas essa anti-heroína contraditória e complexa, que fala que quer uma coisa, mas faz outra, ela escreve a própria história, e isso metaforicamente, literalmente. Ela é uma mulher muito livre. Ela faz o que ela bem entende, ela se relaciona como ela bem entende, ela sofre, é claro, ela toma decisões horrorosas e péssimas, mas ela é livre e ela escreve a própria história, metaforicamente, mas também literalmente, porque nossa personagem tem uma coluna em que ela fala sobre, de fato, sexo e a cidade de Nova York. Nova York é um personagem nessa série super importante, né? Tá no nome da série, The City, como se fosse realmente, e talvez seja, a maior cidade e a melhor cidade do mundo. Os nova-iorquinos com certeza acreditam nisso. Então, ela escreve a própria história, ela assume o controle dessa narrativa. Quem está falando sobre as mulheres são as mulheres, não mais os homens. Aí, essa é a lição que a Carrie nos deixa. E por a gente ouvir a história pelo lado dela, a gente cria muita empatia com essa personagem. E por mais que ela seja obcecada por amor tóxico, por mais que ela seja tóxica por vezes, como a gente está ouvindo a história pelo lado dela, a gente acaba criando essa identificação e ela vai ficando gostável, porque também ela se estrepa com essas decisões, e quando ela é tóxica, ela se estrepa, e quando ela sofre com um macho tóxico, ela se estrepa, mas no fim ela vai fazendo as coisas darem certo, que ela é essa mulher solteira, cheia de falhas, esse tipo de arquétipo, né? A gente já teve outras personagens, mulheres solteiras, figuras fortes, mas elas eram normalmente com menos falhas do que a Carrie. A Carrie é muito, muito problemática, né? Como eu disse, neurótica, autocentrada, carente. São muitas falhas para essa personagem e muitas falhas trágicas para alguém que está procurando um relacionamento, que quer ser amada, que quer ser feliz. Que essas 4 personagens, apesar da Miranda, Charlotte e Samantha serem consideradas extensões, né, desdobramentos da personalidade da própria Carrie, cada uma com um arquétipo, a certinha, a lógica, a homerenga, né, que fica com todo mundo, a bem sexual, né, que é a Samantha, ou a que sempre está querendo casar, bem certinha, tudo, né, numa ordem correta, ou aquela que é muito focada na carreira, na figura da Miranda. Então, são arquétipos muito bem definidos, enquanto a Carrie é uma personagem muito mais complexa, por isso que a gente fala que são esses diferentes lados. Tem um dado momento da série que a Carrie chega a uma realização que ela fala que o maior amor que a gente pode sentir é o amor próprio. Essa cena eu coloco ao lado de uma outra, em que a Charlotte está falando, quando elas estão conversando às 4, depois de mais uns infortúnios, que elas se encontram para brunches ou drinks, normalmente cosmopolitans, né? A série popularizou muito esse drink. Elas estão conversando sobre várias coisas e a Charlotte fala o seguinte: será que a gente não pode ser a alma gêmea umas das outras e os homens serem só essas coisas divertidas que a gente usa e ama de vez em quando? E aí, quando a Carrie fala, o nosso maior amor é o amor próprio, para mim, tudo se amarra, laço de fita. Sim, essas 4 são parte dela. Não só a gente está privilegiando uma série que se centra em relações de amizade duradouras, porque apesar dos meninos e homens irem e virem, a amizade entre elas, por mais que sofra alguns baques, está sempre ali, mas também se a gente pensar que são extensões ou um espelho da nossa personagem principal, amar a si próprio, será uma gêmea das suas amigas, faz todo sentido. E por isso, porque essas epifanias da Carrie vão sempre chegando e ela sempre vai entendendo um pouco mais, por mais que a gente odeie as decisões dela, por mais que a gente odeie quando ela está sendo tóxica ou autodestrutiva, como ela está conversando diretamente com a gente cria uma empatia, torce por ela e torce pelo triunfo desse amor próprio, que eventualmente ela chega lá. Outra série muito importante dessa pré-história da nossa anti-heroína foi Weeds, criada pela Jane Cohen, que depois foi criar Orange is the New Black, que é uma série também
com muitas protagonistas mulheres e vários tipos de mulheres, vários tipos de mulheridade. A gente tem ali personagens negras, personagens latinas, personagens trans. Então, é uma série muito importante no sentido da representação e da representatividade, de certo modo, também, porque em Orange is the New Black a gente teve uma sala muito diversa. Mas antes de Orange is the New Black, ela criou a Nancy Botwin, essa mãe do subúrbio que, ao ficar viúva, de repente, acaba tendo que recorrer para o tráfico de drogas, mais especificamente de maconha, para sustentar a sua família. Vocês já ouviram essa história ou algo parecido em algum lugar? Sim, a premissa é muito parecida com a de Breaking Bad, mas as séries não poderiam ser mais diferentes. Aqui a gente está falando de uma droga muito menos perigosa, digamos assim, apesar das situações em que a Nancy vai se enfiando, são cada vez mais perigosas. A Jindy Cohen disse numa entrevista, essa série de 2005, ficou no ar até 2012, algumas temporadas são mais erráticas e mais esquisitas do que outras, mas o começo dela é muito forte. A Jindy Cohen disse numa entrevista que ela sentia muita falta de ver na televisão um personagem feminino tão difícil, complexo e multifacetado como era Tony Soprano, o nosso homem difícil que inaugura a nossa era de ouro da televisão, a terceira era de ouro da televisão. E ela falou que ela queria muito criar esse personagem, mais para uma mulher. Então, ela pensou nessa mãe de família, 2005, vamos lembrar, 3 anos antes da estreia de Breaking Bad. Não quero dizer que Breaking Bad roubou a premissa de Weeds, jamais. As séries normalmente demoram muito tempo para serem feitas, algumas premissas vão coincidir, e também a maneira como as histórias são desenvolvidas são muito diferentes. Aqui a gente está falando de uma comédia. Tem esse tom mais sombrio em alguns momentos, mas é uma comédia. Breaking Bad tem lá o seu alívio cômico, a sua ironia, mas é um drama. Formalmente falando, a gente está falando dessa diferença de formato, de diferença de gênero primordial. Mas essa ideia de criar essa personagem tão complexa como Tony Soprano, e essa personagem que está fazendo isso pela família, mas na maior parte do tempo é uma péssima mãe. Ela erra muito. E ao entrar para o tráfico, ela toma decisões péssimas e vai se chafurdando cada vez mais no mundo do crime, conhecendo figuras emblemáticas, e vai acabando com aquela família de alguma maneira também. Depois até acaba cumprindo com um destino de redenção, ser presa. Tem várias coisas que acontecem com a Nancy, mas o que eu acho mais interessante dela é que ela tem essa história com uma premissa tão complexa, digamos assim, quanto a do Breaking Bad, apesar do desenvolvimento dessa premissa ser muito diferente. A gente está falando ali de um subúrbio, de aparência e desse tom cômico também, mas a gente tem essa mesma premissa desenvolvida de um jeito completamente diferente numa série criada por uma mulher e num tom cômico. Há quem diga que a série perde um pouco a mão ali depois da 4ª ou 5ª temporada, que ela começa a se levar a sério demais. Eu acho uma crítica meio complicada, porque é uma série que está falando sobre uma mulher difícil e a sua relação familiar e uma relação com o universo do crime. Então, talvez a série possa mesmo se levar a sério, por que não? Será que a gente acha ruim quando o Breaking Bad se leva a sério? É uma coisa para a gente pensar, uma das críticas que a gente vê por aí, a gente tem que sempre pesar o que está acontecendo, por que as pessoas estão falando o que elas estão falando, é como que eu disse sobre a Skyler, quando eu comentei um pouquinho sobre o Breaking Bad. Mas a Weeds é uma série interessante também porque coloca essa mulher numa posição de vilania, o que era uma coisa também meio rara para esses tempos. A gente está falando de uma vilã complexa, com quem a gente se vê obrigado a empatizar, porque ela está numa situação impossível e vai fazendo o melhor daquela situação, mesmo que para isso ela vá ficando cada vez uma mãe pior. Enfim, essas foram os 2 grandes exemplos assim da pré-história da anti-heroína, vamos chamar desse modo. A gente está aqui com uma série que começa ali 6 anos depois do início da Era de Ouro. A gente não joga ela para lá por ser uma comédia, está falando de uma outra comédia muito mais formatada, que é Sex and the City, uma mulher difícil que veio antes dos homens difíceis, e a gente está começando a pensar aqui como é que essa representação feminina foi se construindo, e aqui, quando a gente vê que é uma série criada por uma mulher, pela Jindy Cohen, a gente já começa a pensar que a representatividade vai ajudar isso a evoluir, né? A gente tem essa personagem da Nancy super complexa, criada por uma mulher, e a gente tem alguns outros exemplos, mas aqui são 2 grandes exemplos de anti-heroína, por mais que a Carrie às vezes seja um pouco nublada e a Nancy seja bem óbvia, são 2 grandes exemplos da pré-história da anti-heroína. O que nos leva ao próximo slide.
os dramas em que as mulheres são vítimas que sofrem os maiores tipos de crueldade. E esses dramas, a gente pegou 2 exemplos aqui para destrinchar um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho, e eu estou falando de Handmaid's Tale e Big Little Lies. No que nos traz, então, para Handmaid's Tale, uma série criada pelo Bruce Miller, que foi ao ar em 2017 e ainda está ativa. É uma série criada por um homem, a gente vai começar a falar um pouquinho de representatividade, e essa, apesar de ser criada por um homem, é baseada num livro escrito por uma mulher, a Margaret Atwood, que publicou O Conto de Aia em 1985. Então, o show também tem uma equipe com roteiristas mulheres, diretoras mulheres, isso é muito legal, faz parte ainda mais uma série tão dolorosa de se assistir. Para mim, existe uma questão central em Handmaid's Tale, além do que a gente vai falar sobre a protagonista, que é um mundo que poderia acontecer versus um mundo que já aconteceu. A Margaret Atwood falou numa entrevista, acho que em 2012, que quando ela escreveu o livro, ela não quis pensar muito fora da caixa. Ela usou experiências pelas quais a humanidade já tinha passado. Mutilação, pena de morte, execução pública, estupro. Então, essas coisas todas, e ela fala que não são coisas que aconteceram em algum lugar do mundo com o qual a gente não tem tanta relação, mas que aconteceram no mundo ocidental, países ditos cristãos. Então, ela pega essa ideia de usar coisas que já aconteceram, provas da nossa humanidade muito falha, e usa essas experiências para criar esse futuro distópico, que é daqui a pouco, né, no universo da série, com essa nova constituição de geográfica chamada Gilead, que é essa espécie de patriarcado extremo aliado a uma teocracia. Então, e além de ter essa ideia de usar acontecimentos passados, que eu vou falar um pouquinho mais logo aqui, estão aí uns tópicos aí embaixo, tem a ideia também de que é um mundo que poderia acontecer, ou pior, é um mundo que está acontecendo aos poucos, é uma alegoria para os papéis de gênero na nossa sociedade, como ela é, a violência e a justificativa de atitudes misóginas e machistas pela linha da religião. Então, tanto é uma coisa alegórica, como um aviso para o que pode vir, como os nossos direitos podem ser retirados aos poucos sem nos darmos conta. Que é basicamente isso que acontece com a June. A gente vai descobrindo ao longo da primeira temporada, na linha de flashbacks, quando a gente volta para o mundo e vê como as coisas foram acontecendo aos poucos. Acho até que essa frase é dita pela June em algum momento, que vai indo aos poucos e eles não fizeram nada. Algumas coisas são muito importantes aqui. Eu aponto uma coisa que não está aqui nessa lista, mas que acontece no piloto, que é muito genial. Ele começa com aquele gancho, aquela cena de ação, a June, o marido e a filha estão fugindo de carro, tentando ir para o Canadá, quando a situação já está insustentável, o Gilead já está se estabelecendo, mas ela acaba não conseguindo, e essa espécie de guarda de Gilead a captura. E ela não sabe o que aconteceu com a filha, e aí a gente tem esse corte, e ela já está vivendo na casa desse commander, o Fred, e por isso o nome dela não é mais June, né? A gente não sabia o nome dela ainda, mas o nome dela é Offred, né? Offred, que ela pertence a esse cara, né? Ela é extirpada do seu nome, ocasionando essa ideia da perda da identidade, o apagamento do nome, o apagamento da memória, e ao longo do episódio a gente vai descobrir também que as mulheres nessa teocracia, nesse patriarcado extremo, foram proibidas de ler. As mulheres não podem ler. E aí não é só uma coisa restrita às aias, né, às handmaids. É uma coisa para todas as mulheres dessa sociedade. Elas não podem ler. Então, no mercado, as coisas estão todas com os selos dos produtos são figurinhas, as placas são figurinhas. Não tem mais coisas escritas por Gilead. Então, a leitura é um privilégio masculino nessa sociedade. E a série começa com essa cena que eu falei, com esse gancho, e aí a gente corta para ela no quarto, contando um pouco dessa vida horrorosa que ela leva como escrava sexual, e ela vai contando, e ela fala, o meu nome é Offred.
E tem uma virada muito interessante, que várias coisas vão acontecendo no piloto de The Handmaid's Tale, que ela vai acordando para essa realidade, a gente vê ela muito anestesiada, a gente acompanha essa trajetória do dia a dia da Aya, ela vai, faz compra, sempre andam em pares, é uma coisa meio de fiscalização de uma com a outra, e ela está nesse lugar anestesiado. Aí a gente tem uma linha de flashbacks didáticos que servem para contar tanto sobre esse passado pré-Gilead, quando ela ainda vivia nos Estados Unidos e não nessa teocracia patriarcal, e também para contar como foi a chegada dela no Centro Vermelho, quando ela foi treinada para ser uma aia, que basicamente é uma escrava sexual com fins de procriação. E aí a gente vai entender que a vida dela se resume a cerimônias e sexo forçado com esse commander para, quem sabe, gerar um filho. Mas também a gente vai entendendo ao longo dessa temporada que quem é infértil é ele. Eles criaram dentro dessa teocracia o mito de que a culpa é das mulheres também, o que não é verdade. A gente vai descobrindo junto com a June que o problema nessa relação é o Fred, e não a Serena Joy, que é sua esposa, que é uma figura antagônica para a nossa personagem principal. Mas, bom, a June vai passando por esses horrores, a gente acompanha pela linha de flashbacks como era o mundo antes e como o mundo foi se dissolvendo, e a gente acompanha a chegada dela no Centro Vermelho, o treinamento, o entendimento. Essa chegada ao Centro Vermelho serve muito para explicar para nós, público, sobre qual é a nova função dessas mulheres que vestem vermelho nessa nova sociedade horrorosa. Então, a gente vai entendendo ali que a fertilidade, os índices de fertilidade foram reduzindo, que a população ia se renovando, que as mulheres não tinham mais filhos, que existia uma catástrofe ambiental acontecendo ou iminente, e que aí houve a gente vai entender isso mais ao longo da temporada, mas a gente entende que houve uma tomada de poder e que esse Estado teocrático patriarcal se instaurou, e que agora as mulheres que já tiveram filhos, que são férteis, foram convertidas em aias. Elas vão ser escravas sexuais para fins de procriação, vão morar na casa dos comandantes com as suas esposas, vão ser estupradas sistematicamente, até ficarem grávidas e darem um filho para essa gente horrorosa. Então, a gente aprende tudo isso com ela lá, e o quanto é violento esse aprendizado, o quanto as moças que lá estão, as mulheres que lá estão, levam um choque, são torturadas, e a coisa toda. É uma série muito difícil de assistir, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa dificuldade de assistir na sequência. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a ideia de que as pessoas são reduzidas às suas funções, e principalmente as mulheres são reduzidas à sua roupa. A gente não tem mais uma identidade, essas mulheres agora vestem uma cor que determinam quem elas são. Então, as aias, para fins de procriação, que só existem para serem estupradas, vestem vermelho, com esses chapeuzinhos que dificultam a visão, que é uma espécie de viseira, e a gente marca bem forte isso, em contrapartida ao azul celestial, que as esposas desses comandantes, desses caras poderosos, vestem vários tons de azul, e que vão se modificando um pouco de acordo com a hierarquia também. Então, a gente tem essa dicotomia já dada, azul e vermelho, a Madonna e a puta, e essas mulheres estão todas subjugadas, mas existe uma relação de classe ali sendo colocada também. A gente sabe que as mulheres que vestem azul, as Madonas, são de uma hierarquia superior, então elas têm algum direito de torturar essas aias. E eles usam citações bíblicas para justificar esses estupros, e tudo está justificado pela Bíblia. É uma teocracia muito forte que justifica todas as suas ações pelas palavras bíblicas, passagens horríveis que a gente já entendeu que são metáforas, gente, não é nada para ser seguido ao pé da letra. Mas em Gilead eles seguem ao pé da letra, então os homens mandam, as mulheres obedecem, algumas mulheres obedecem a outras mulheres, e assim vai. E a gente tem, além das aias e das senhoras, das Madonas, a gente tem as tias, que são aquelas mulheres que coordenam os centros vermelhos, que treinam as aias, que mantêm a ordem. As roupas dessas mulheres são marrom, mais austeras. Elas são uma espécie de mulheres um pouquinho mais militarizadas, digamos assim, para estabelecer a ordem. Então, essas mulheres vestem esse marrom, evocando um pouco a roupa dos oficiais nazistas da Alemanha pré-Segunda Guerra. E elas fazem esse controle,
a gente tem uma dualidade muito grande ali nessas figuras das tias. Vale também citar a interpretação primorosa da Anne Dowd, fazendo essa tia, a chefe das tias, digamos assim, que é obrigada, digamos, a torturar essas aias e principalmente a nossa protagonista em alguns momentos, porque a nossa protagonista vai, ao longo da trama, se rebelar. E a gente tem uma ideia muito forte disso no piloto, como eu disse, ela começa contando do seu dia, contando que o nome dela é Offred, e a gente vai acompanhando esse dia na vida dessa mulher subjugada, coitada, que está sendo torturada. Então, a gente acompanha esse dia na vida, a gente vai entendendo algumas coisas, até que, no final, ela descobre que a outra handmaid que andava com ela, que ia com ela fazer as compras, a Offglen, não é uma espiã. Então, elas têm uma troca verdadeira ali, elas falam sobre o mundo anterior, aquele mundo que não existe mais, que foi tomado por Gilead. E elas conversam sobre isso e, finalmente, a nossa protagonista sente que não está sozinha. E esses flashbacks didáticos que vão contextualizando a gente como público, vão mostrando essa mudança interna também. E aí ajudando a construir tudo isso, porque em Gilead as mulheres falam muito pouco, a gente tem poucos diálogos da June nesse universo, e muitos deles super controlados, né? Frases bíblicas. Então a gente tem esses monólogos que ela faz para a gente, esse voice-over, que ela vai explicando para a gente esse mundo e vai explicando um pouco o seu estado emocional. E no final ela nos conta que ela tem uma filha, que ela tem um marido, ela fala o nome dessas pessoas e ela termina esse episódio dizendo: o meu nome é June. E essa é uma mudança muito importante. Quando ela volta para o nome, que ela começa dizendo meu nome é Offred e termina dizendo meu nome é June, isso quer dizer, esta personagem vai à luta. E a gente entende, e como a gente passou esse episódio piloto inteiro vendo ela ser torturada, vendo como a vida dela era antes de Gilead, a gente já está do lado dela. A gente está do lado dela, ela é uma vítima dessa situação, dessa sociedade, e a gente está do lado dela e a gente está, sim, seu nome é June, vai, você pode fugir disso. E é claro que a gente torce para June escapar desse horror, para June e as outras personagens femininas escaparem desse horror completo. Em alguma medida, até a própria Serena Joy, que é a esposa do comandante que está ali, também está subjugada. A gente torce para ela escapar também. Ao mesmo tempo que a gente sabe que se a June escapar de Gilead, a série acaba, o drama acaba. Talvez os roteiristas possam reinventar algo para acontecer fora dos muros de Gilead, não sabemos. Por enquanto, o que a gente sabe é que sempre ela é puxada de novo para esse universo. Ela tem algumas oportunidades de quase fuga na primeira e na segunda temporada, mas ela acaba não conseguindo porque a filha dela ainda está em Gilead e ela não pode deixar essa filha para trás. Então, a gente tem uma espécie de artifício narrativo que faz com que ela fique presa nesse mundo. Isso eu estou falando mais assim da primeira e da segunda temporada, que eu vou falar um pouco mais da primeira até, mas a segunda tem alguma coisa importante, que ela foi catalogada por muitas pessoas, por muitos críticos, como uma espécie de torture porn, ou misery porn, né? Pornô de tortura, ou pornô da miséria humana. Aí a gente pode pensar que sim, a série é muito violenta, a série é angustiante de assistir, e inclusive porque não é o tipo de série que você vê e assim que você tira os olhos da TV, ela te abandona. The Handmaid's Tale é uma série que fica com você, que fica na sua mente, que você fica com aquilo, com aquela sensação, com aquela angústia. De alguma maneira, fazendo eco ao que foi, de maneira mais sutil, a misoginia escancarada lá em Mad Men, porque é cena após cena, é uma série incômoda de assistir, se você é mulher. E Handmaid's Tale leva isso ao extremo, porque são surras, são estupros, são mutilações, é a possibilidade de ser assassinada. Então, a gente está ali o tempo inteiro, em tensão constante, torcendo por essa personagem, mas sabendo que se ela fugir, a série acaba e a gente quer ver a série, porque a série, de alguma maneira, nos tira do amortecimento. Igual a Offred consegue
arco virar e se encontrar June de novo, a gente também sai do nosso amortecimento e fica pensando que os nossos direitos podem ser retirados aos poucos sem nos darmos conta. E para nós mulheres, todos os tipos de mulheres, mulheres de diferentes classes, cores, orientações sexuais e identidade de gênero, nós sabemos que os nossos direitos estão sempre suscetíveis a serem retirados com qualquer desculpinha esfarrapada, como no caso aqui de Gilead, as mudanças climáticas e a queda da fertilidade. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, e Handmaid's Tale é um bom aviso que fica aqui no fundo da nossa mente, dizendo: isso pode vir a acontecer, isso pode vir a acontecer. Por isso, eu, particularmente, discordo amplamente das linhas que dizem que a segunda temporada, ou a primeira em menor escala, são torture porn. Não concordo, porque para ser pornô teria que ser vazio, porque está esvaziado de significado. E eu acredito profundamente que uma série como The Handmaid's Tale é dolorida, mas não está vazia de significados. Por várias questões, essa que eu falei, de nos acordar para algo que pode vir a ser, mas também porque, como eu disse, que a Margaret Atwood disse que ela só queria usar coisas que, de fato, já tivessem acontecido, né? Nessa entrevista de 2012, ela disse: não quero sair fora de coisas que nós mesmos, como humanidade que existimos, ocidental, poderíamos fazer. Então, ela usa acontecimentos históricos para construir a história do seu livro, e o Bruce Miller faz o mesmo com a série. Eles não saem do escopo da realidade, daquilo que já aconteceu e ainda acontece no mundo. Então, a gente tem aqui, eu coloquei alguns exemplos de coisas que influenciaram ou o livro, ou a série, ou ambos, claro. A gente tem a Revolução Islâmica, para mim, é um dos fatores mais importantes, que no Irã, em 1979, que aconteceu também aos poucos, mas não tão aos poucos, e retirou completamente o direito das mulheres, um por vez, e aí obrigou ao código de vestimenta, que também é muito importante aqui em Gilead, e tirou o direito e colocou aquelas leis de apedrejamento por adultério, e que homens poderiam ter diversas esposas, e foi retirando os direitos das mulheres e dando direitos inimagináveis para os homens. E a Revolução Islâmica no Irã é muito trágica para figuras femininas, porque se você vê fotos do Irã pré-revolução e do Irã pós-revolução, você vê a tragédia daquelas mulheres. Tem um filme muito interessante que a gente vai comentar, que eu vou comentar um pouquinho quando eu entrar no terror, que é sobre A Sombra do Mal, que é sobre isso, assim, sobre o peso dessa revolução numa mulher que até então, a gente está ali no iniciozinho dos anos 80, que até então era uma mulher livre e de repente se vê obrigada a ficar em casa, a se esconder, porque ela não pode mais ser quem é. Então, eu vou falar desse filme mais demoradamente no final, mas só para a gente citar a Revolução Islâmica no Irã em 79, é um símbolo muito forte que está presente tanto no livro quanto na série, especialmente pelo código de vestimenta que é imposto. A gente tem os nascimentos forçados no Camboja durante o Khmer Rouge, que as pessoas os métodos anticonceptivos foram criminalizados, as mulheres que não tinham filhos eram obrigadas a ter, as pessoas tinham que ter filhos, e isso aumentou a população do Camboja vertiginosamente, e foi uma tragédia social, porque essas famílias não tinham condições de criar essas crianças, e você acabou tendo um número muito grande de crianças entrando no sistema para adoção, e não sei por quem, porque estavam todos obrigados a terem filhos. Então, foi uma grande tragédia social no Camboja. A gente tem na série uma questão que é a traição de gênero, né? Que é uma questão ligada à homossexualidade, a lesbianidade ali na série é crime passível de morte, e isso ainda é verdade em 12 países no mundo. A gente fala, não sei, 12 países no mundo ainda punem a homossexualidade. Tem a questão da mutilação genital, que a gente acompanha já ligado nesse tema, né? A personagem da Emily, que eu falei no começo, que é o parzinho que anda com a June, né? A Offglen, conhecida, mas o nome dela é Emily, e ela é uma mulher lésbica, e quando se descobre que ela fez a traição de gênero, ela é mutilada, né? E a mutilação genital é uma prática comum ainda em 30 países.
Segundo dados da ONU, se não me engano, foram 200 milhões de mulheres mutiladas genitalmente em 2016. É um número surreal, isso existe, isso está acontecendo. Também a gente pode falar da maternidade compulsória e da criminalização do aborto na Romênia. Tem a ideia daqueles campos de limpeza, né, do lixo radioativo na série, que as mulheres que não têm mais jeito são mandadas para lá. Então, isso está presente no livro, e foi uma espécie de antecipação até da Margaret Atwood, porque Chernobyl iria acontecer só em 86. Então, isso é muito... São coisas que aconteceram no mundo, que influenciaram o livro, são coisas que continuam a acontecer no mundo, e porque essas coisas continuam a acontecer no mundo, eu não concordo com a designação de pornô de tortura para essa série. Eu acho que você tem que estar num lugar de muito privilégio para fazer um comentário desses, porque é não pensar que existem pessoas no mundo, no nosso mundo, nós somos todos humanos, passando por isso em maior ou menor escala. Então, a nossa humanidade deu errado, a gente ainda faz isso, a gente ainda faz mutilação genital feminina, a homossexualidade ainda é crime, e a gente já tem leis terríveis anti-aborto que retiram a agência das mulheres de maneira surreal. A gente tem códigos de vestimenta adotados no Irã a partir de 1980, a gente tem muitas coisas acontecendo. E a série eleva isso, é claro, porque ela está falando muito fortemente sobre a perda da identidade. Você retirar o nome, a memória e a leitura das pessoas é muito violento, além de toda a violência física que elas sofrem nesse mundo chamado Gilead. Então, eu me empolguei um pouquinho aqui, falando das coisas que acontecem no mundo, mas acho que a nossa personagem e a revolta dela, que nos contamina, fica continuamente nos acordando para o mundo que poderia vir. Por isso, Handmaid's Tale é uma série importante, é uma série complexa, e é uma série que tem figuras femininas complexas. Por mais que a gente esteja vendo essas mulheres torturadas, a gente tem a figura das aias muito fortes, mas a gente tem essa complexidade da Serena Joy, que é uma esposa de comandante, é uma pessoa que de alguma maneira idealizou aquilo tudo, e quando chegou naquilo tudo, ela foi posta de lado. A gente tem as tias que estão ali também fazendo o controle, e de alguma maneira a gente também tem as mulheres que trabalham nas casas, né, que usam aquele uniforme verde que se confunde com as paredes, né, como se fosse para desaparecer, que também fala da nossa relação com as pessoas que trabalham nas nossas casas e essa ideia de subalternidade que permeia muito a nossa sociedade. A relação de classe de Handmaid's Tale é muito similar à relação de classe que as nossas sociedades têm, principalmente as nossas de países subdesenvolvidos, que existem uns abismos ainda maiores. Então, é uma série muito importante, que fica com você, que fica reverberando. A gente tem muitas questões, e é uma representação feminina dolorida, mas é um passo pelo qual a gente tem que passar. Quando a gente vê Mad Men e a gente vê aquela representação feminina dolorida que nem está no protagonismo da série, digamos assim, e nunca ninguém chamou Mad Men de torture porn, certo? Eu sei que lá a violência física é bem reduzida, mas é uma violência extrema, todas as cenas são misóginas. Por que aqui, quando a gente está escancarando algo, porque a gente está falando de uma distopia futurista, um patriarcado teocrático, por que vira já... Por que as pessoas querem esvaziar o significado? Não é uma série vazia de significados, muito pelo contrário, a dor que a gente sente assistindo Handmaid's Tale, a dor que a gente sente acompanhando a jornada da June é produtiva. O que nos leva à nossa próxima série, que é um pouco menos terrível. A gente vai descer um pouquinho o tom e vai falar sobre as violências que nos atacam diariamente, de maneira cotidiana, no nosso mundo, e não numa distopia em Big Little Lies. Mas eu queria terminar falando que Handmaid's Tale é uma série muito importante, que talvez ela tenha alguma perda narrativa nas temporadas 2, na 3, um pouco, mas é uma série importante, é uma série do nosso tempo, e é uma série de histórias que acontecem com mulheres de maneira real, no mundo real, e não numa distopia, e é a maneira alegórica do que acontece com todas nós. Então, Handmaid's Tale, para mim, é uma série em que as mulheres são vistas como vítimas. A gente não é só isso, mas em muitos momentos a gente é isso.
Então, a gente chega em Big Little Lies, uma série sobre como mulheres se relacionam. A gente está falando de relações de poder ali em The Handmaid's Tale, que são com hierarquias muito bem definidas. Aqui a coisa já fica toda nublada, é claro, é uma série mais cotidiana que trata de coisas que estão acontecendo no nosso agora. Apesar de eu ter dito que Handmaid's Tale também se relaciona muito com coisas que acontecem no nosso mundo, acredito que aqui, como a gente não está falando de uma distopia, a gente está falando dessas donas de casa ou que optaram por largar suas carreiras e ficar em casa cuidando dos filhos, ou que mantêm essas carreiras, esse peso dessas escolhas que mulheres precisam fazer e que nem passam pela cabeça dos homens fazer, é algo com que praticamente qualquer público feminino consegue se identificar. As escolhas que nós fazemos e os pesos dessas escolhas na nossa vida. E aquela grande dúvida, será que eu fiz a escolha certa? Essas coisas vão nortear muito esse universo e principalmente a relação entre essas mulheres, que às vezes é de briga, às vezes é de acolhimento, às vezes é de união, às vezes é de desunião, mas a gente vai acompanhar como que elas conseguem, esse grupo que está aqui na nossa telinha, como que esse grupo de mulheres reage e percorre essa jornada que, na verdade, para mim, é uma jornada rumo à sororidade. Como que elas vão perceber que juntas elas são mais fortes do que separadas. Então, para mim, Big Little Lies é uma série sobre como mulheres, é claro que são mulheres de uma realidade, de um contexto social, de um privilégio branco, apesar de nós termos a personagem da Bonnie, que é negra, mas a gente está falando de um universo muito branco, muito hétero e muito classe média alta à riqueza, né? A gente tem uma personagem que está ali meio outsider, por não estar no mesmo ponto financeiro que as outras, mas via de regra todas ali são pessoas muito, muito privilegiadas e mesmo essas pessoas muito, muito privilegiadas têm suas crises, têm seus problemas, e tem as violências que elas sofrem simplesmente por serem mulheres. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre outros desdobramentos, as intersecções de lutas, a gente vai falar muito também sobre a jornada da mulher preta, mas por enquanto aqui, apesar da gente ter a Bonnie, que é uma personagem que nós, como público, somos meio levados a não gostar de início, mas por um bom motivo narrativo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, de questões raciais um pouco mais para frente. Eu quero falar um pouquinho de Atlanta, bem en passant, assim, porque é uma série muito masculina, mas aí quero falar mais sobre a questão da mulher preta quando eu for falar sobre o I May Destroy You, que aí eu acho que avassala tudo, escancara tudo, e é uma série que faz a nossa realidade de mulheres convergir com a realidade das pessoas negras muito bem, e ainda de uma classe social menos abastada, né? Mas aqui nós estamos falando de uma classe social abastada, de pessoas ricas com suas casas muito enormes e com design, assinatura, e essas vistas incríveis para o mar, elas moram num lugar paradisíaco, Monterrey, e quase todas as personagens têm umas vistas incríveis das suas janelas e sacadas. A gente pode analisar essa vista também como a imagem da perfeição, que elas nunca conseguem atingir. E a gente vai acompanhar um pouco mais o ponto de vista da Mackenzie, que é a personagem da Reese Witherspoon, e a gente vai acompanhar como ela está tentando fazer com que a vida familiar dela, as escolhas de dona de casa e mãe de família dela, emulem a perfeição dessa paisagem, desse lugar paradisíaco em que ela vive, e o quanto isso é pesado. Então, aqui no nosso primeiro tópico, eu falo um pouquinho da imagem da perfeição idealizada da família, que é um pouquinho também o que a gente falou lá de Mad Men, principalmente da personagem da Betty Draper, depois Betty Francis, tem essa ideia de uma perfeição de família, o comercial de margarina, uma coisa super idealizada. Claro que aqui a gente está no nosso presente, né? A série de 2017, eu coloquei aquelas interrogações ali, porque há grande possibilidade de a gente ter uma terceira temporada em breve. Eu vou falar mais da primeira, porque acho que ela constrói muito bem algumas coisas
e funciona muito bem sozinha, né? Big Little Lies foi pensada para ser uma minissérie, mas devido ao retumbante sucesso, acabaram fazendo uma segunda temporada e possivelmente terá uma terceira, e sabe Deus quantas, mas a primeira temporada se fecha muito bem em si mesma. Então, eu vou falar mais sobre essa primeira temporada, que tem umas estratégias narrativas muito interessantes e umas personagens muito complexas, que poderiam ser consideradas mulheres difíceis. Como a gente vai falar da transição para anti-heroína, aqui a gente tem um pouco isso, a gente tem a ideia de uma mulher muito vítima de uma estrutura social, não tanto quanto em Handmaid's Tale, que a gente está falando de uma distopia que escraviza, mas existe uma escravização pelos padrões a serem alcançados, assim. Se lá elas são escravas sexuais sem direito nenhum de agência, aqui a gente vai falar sobre como o sistema e a sociedade estabelece padrões inalcançáveis para essas mulheres e elas ficam perseguindo esses padrões, né? Como eu disse, a imagem da perfeição idealizada da família. As personagens da Mackenzie e da Celeste têm isso muito forte porque ambas abandonaram suas carreiras para se dedicar exclusivamente à sua vida familiar. E essa escolha, elas ficam colocando permanentemente na balança. Tem até um momento em que elas têm uma conversa e que a personagem da Nicole Kidman, a Celeste, fala que não é totalmente e completamente feliz apenas sendo mãe, que não é o suficiente. Ela se sente uma pessoa horrível por falar isso, mas que é assim que ela se sente. E é óbvio que a Mackenzie se reconhece nessas palavras e se vê ali também, e por isso que elas têm uma relação muito boa, diferente da relação que ela tem com as outras duas personagens aqui da fotinho, que é a personagem da Renata e da Bonnie. Da Bonnie porque ela é a nova esposa do ex-marido da Mackenzie, e a Renata é essa mulher de sucesso, essa mulher de carreira, essa mãe que trabalha. Então ela acaba construindo a ideia do outro nessa personagem. E é muito engraçado porque a personagem da Bonnie, por exemplo, é uma personagem super expressional, que todas nós gostaríamos de ser. Ela é uma boa mãe, ela tem um relacionamento saudável com o marido, ela trabalha, ela tem uma vida muito equilibrada, ela conseguiu aquele lugar tão difícil de equilibrar família, carreira, e ela é uma pessoa muito positiva. Então, a gente deveria automaticamente se encantar e se apaixonar pela Bonnie. Mas como a gente está vendo pelo ponto de vista de outra personagem a quem ela faz oposição, a gente acaba implicando um pouquinho com a Bonnie, por ela ser essa ex, a nova mulher do ex-marido, da personagem que a gente está acompanhando mais, e com a Renata, por ela parecer essa pessoa fria, que de alguma maneira abandonou a maternidade para se tornar uma mulher de sucesso. E aí tem essa coisa de que tanto a Renata quanto a Mackenzie acham que a outra, o outro, né? Existe aqui uma questão muito forte assim da outra mulher nessa série. A julga pelas escolhas que ela fez, o que não é necessariamente verdade. O auto-julgamento que essas personagens fazem sobre si mesmas é muito maior. Mas, enfim, a história é muito cotidiana, digamos assim, claro, com esse recorte de classe e racial que eu falei, mas é uma história muito cotidiana dessas mulheres que convivem até que chega uma nova pessoa, né? A gente tem a chegada da Jane, que é a forasteira, que vai ali a ajudar a Mackenzie no momento em que ela furou um pneu do carro, e aí elas acabam desenvolvendo essa amizade, a Mackenzie apresenta ela para Celeste, e as três começam a forjar uma espécie de amizade, e através dessa figura da forasteira, da Jane, é que a Mackenzie apresenta essa cidade e apresenta os personagens que compõem essa cidade para essa personagem nova e como são as relações. E ela já coloca muito fortemente essa ideia de nós e elas, que é uma ideia de dualidade que vai permear praticamente a temporada inteira. Eu diria a série inteira, mas virou só uma temporada. Então, a gente vai apresentar a cidade, apresentar as personagens e entender mais ou menos o que são os conflitos e as relações entre essas personagens, quem são as aliadas de Mackenzie, quem são as inimigas de Mackenzie, quem são os personagens secundários que não fazem muita diferença nesse momento, mas que vão fazer muita diferença, porque a gente tem uma história contada em duas linhas temporais. A gente tem uma linha que é a linha da investigação, que é muito menor, mas é a linha do presente, e a gente tem uma linha de flashbacks, que é essencialmente tudo que a gente está vendo. É quase como se, estruturalmente, a gente estivesse falando de flash forward, na verdade, porque a gente está vendo a construção para chegar até lá.
Então, a gente começa com essas duas linhas temporais, tem uma investigação, a gente tem uma detetive que está tentando entender o que aconteceu, e a gente não só não sabe o que aconteceu, como a gente não sabe com quem aconteceu. A gente passa praticamente a série inteira especulando, nós, como público, especulando quem morreu e quem matou. É um whodunit, né, que é um termo para designar esse tipo de narrativa em que a gente fica pensando quem matou, quem foi que fez, né? Que é muito clássico e antigo de histórias de detetive, e aí a gente fica atentos a isto, mas ao mesmo tempo a gente está vendo a vida dessas mulheres se desenvolver. Só que a série usa essa investigação muito fortemente para construir ganchos muito interessantes e, ao mesmo tempo, que constrói ganchos que nos engajam na narrativa e que fazem a gente voltar, porque a gente quer saber quem morreu, quem matou, o que aconteceu, afinal de contas. E no primeiro episódio, no piloto, é tudo muito nebuloso, a gente vai entendendo que existe algo de violento contra a mulher ali. Mas a gente não sabe se isso culminou num assassinato, por exemplo, a gente não sabe se isso culminou numa vingança. A gente vê que essas mulheres são muito, elas competem muito, né? Pelo menos a Mackenzie compete, a gente está vendo tudo pelos olhos dela, e a gente não sabe se isso culminou num acidente que resultou em morte, a gente não sabe nem se foi de fato um homicídio ou se foi um acidente, a gente não sabe o que foi que aconteceu. Então a gente vai acompanhando para tentar entender o que é que está sendo investigado. Só que o que está sendo investigado é contado nessas salas de depoimentos, a gente tem essa figura da detetive, e a gente está acompanhando os depoimentos de todos os outros personagens secundários dessa trama. Então, a gente vai ouvindo sobre Renata, sobre Mackenzie, sobre Celeste, sobre Bonnie, sobre Jane, a partir do ponto de vista das outras mães e pais de família de Monterey. E esse artifício é muito interessante, porque não só ajuda a gente nas linhas dos flashbacks, entender mais ou menos o que são quem são essas pessoas e como elas são vistas pelos outros, mas também a gente vai criando teorias, porque o que as pessoas estão falando é a opinião delas, é como elas enxergam as coisas e não necessariamente são verdades absolutas. Então, esses depoimentos também são muito contraditórios. Algumas pessoas gostam mais da Renata, outras pessoas gostam mais da Mackenzie. Então, esses depoimentos dos personagens secundários vão criando um mosaico que vai confundindo ainda mais, ao invés da gente conseguir desvendar quem são essas mulheres. Então, como eu já falei, a gente tem essa grande dualidade, Mackenzie e as mães que trabalham, essa divisão muito forte que ela faz e já coloca para Jane ali, assim que elas se começam a conviver, né, que existe esse nós e elas. E apesar da Jane estar no meio disso, porque ela é uma pessoa menos abastada, ela mora numa casa modesta, ela não tem tantas condições quanto essas outras mulheres, ela obviamente é uma mãe que trabalha, mas ela é acolhida pela Celeste, pela Mackenzie, porque ela é uma mãe que trabalha por não ter opção, ela precisa prover para o seu filho, Zig não tem pai. E a gente depois vai entender que tem uma história aí também. Então a gente sabe que essa menina está um pouco fugindo de algo, né? Não à toa que a gente vê muitas cenas dessa personagem correndo em direção a algo, correndo em direção à câmera, mas correndo, deixando algo para trás, emulando uma espécie de Don Draper, né? De tentar seguir em frente e deixar o passado no passado. Mas ao longo da narrativa, a Jane, que é um personagem com um arco narrativo muito complexo também, vai parar de fugir e vai abrir esse segredo que ela tem, que tem a ver com o filho dela. Mas o incidente incitante aqui na trama é que no primeiro dia de aula, quando a Jane está levando o Zig, a Mackenzie está levando as filhas dela, todas as mães estão levando seus filhos para a aula, elas se conhecem, elas conversam, e daí tem um incidente chave que vai fazer a história começar de verdade, que é o fato da filha da Renata ser agredida por algum coleguinha. E aí a menininha vai dizer que foi o Zig, foi o filho da Jane, e vai se criar uma grande tensão entre essas mães, e esse nós e elas vai se fortalecer muitíssimo, e as coisas vão se dividir em dois times, e a Renata vai estar muito maluca, tentando proteger essa filha a qualquer custo, e já não tendo conseguido proteger, isso vai fazer muito mal a ela. E ela vai colocar ainda mais em xeque essas decisões de ser uma mãe que trabalha, e não uma mãe full-time. Então, essa divisão nós e elas
ela já existe, ela já está ali, a gente já sabe um pouco isso pelo comentário das outras pessoas, pelo que a Mackenzie conta para a Jane, mas ela vai se instituir realmente a partir desse incidente-chave, que é o ataque da garotinha. E aí isso vai se dividir mesmo, vai ficar a Mackenzie e a Celeste do lado da Jane e a Renata para o outro lado, meio sendo ostracizada por todas as outras mães, porque a maioria delas, de fato, não trabalha, e elas não conseguem se relacionar tão bem com essa mulher de carreira. E aí a gente fica nessa tensão, e a gente está vendo pelo ponto de vista da Mackenzie, então a gente acha que a Bonnie é meio intrometida, que ela já não quer ser amiga da atual do ex, e que ela fica insistindo, e a gente meio que se irrita com a Bonnie, a gente se irrita com a Renata, porque ela é muito dura, porque ela é muito dura com o garotinho. E aí a gente começa a ficar um pouco do lado da Mackenzie, porque a gente também está ouvindo tudo pelo lado dela. O nosso ponto de vista é o dela. Então, o público é convencido de que a Mackenzie é o lado certo dessa história, mais ou menos como eu disse que acontecia no Breaking Bad, que os roteiristas fizeram para criar a dualidade Walter versus Skyler, e que depois saiu de controle. Mas aqui acontece de maneira muito legal, porque acontece, de fato, uma grande puxada de tapete da audiência. Porque a Renata e a Bonnie, no final das contas, são pessoas muito legais, em crises com suas escolhas, tanto quanto as outras personagens. A Bonnie, inclusive, é um personagem magnífico, assim. Se a gente pudesse escolher alguma daquelas mulheres que a gente gostaria de ser, eu tenho certeza que a maioria de nós gostaria de ser a Bonnie. Que ela é a pessoa mais bem resolvida ali, ela tem uma atitude muito decisiva no final da temporada. Mas a gente já volta para isso. E essas personagens todas, de alguma maneira, elas transitam entre o detestável e o incrível. Elas fazem algo muito legal e depois elas fazem algo muito horroroso. E isso é uma dualidade que vai também se alimentando durante toda a série. Mas elas estão fazendo essas coisas horríveis partindo de um lugar bom, digamos assim. A Renata está fazendo tudo o que ela está fazendo porque a filha dela foi agredida e ela quer proteger a sua garotinha. A Mackenzie está fazendo tudo o que ela está fazendo porque ela acha que essa menina nova que acabou de chegar na cidade, que não é tão rica quanto ela, que não é tão privilegiada quanto ela, também merece um espaço, assim, que não necessariamente porque uma criança falou foi a outra. E depois a gente vai descobrir que, de fato, não foi o Zig. Ele passa a temporada inteira negando para a mãe, dizendo que não foi ele. Mas ela tem ressalvas, porque o Zig ela ama o filho, mas o Zig carrega o segredo, ele é a personificação do segredo da Jane, né? Que o Zig é o produto de um estupro que ela sofreu anos atrás e ela acabou tendo filho, mas ela ficou muito traumatizada porque ela nunca conversou, ela nunca abriu esse trauma para ninguém. Ela não fez terapia, ela não contou para ninguém, nem para os pais, e ela só foge dessa história. E essa história vai se construindo aos poucos ao longo da temporada. A gente vai entendendo que essa relação que ela lembra, meio violenta, que na verdade foi um estupro, que o Zig é o produto disso, que ela ama o filho, mas que tem essa dualidade na figura da criança, e que ela não tem certeza se não foi ele que agrediu a menina, porque o pai dele era um agressor, um abusador de mulheres. Então, a gente tem esse arco da Jane que vai se construindo até ela finalmente conseguir contar, e ela consegue contar para a Mackenzie, que tem todos os seus defeitos, mas é uma figura muito acolhedora quando ela gosta das outras pessoas. E ela acolhe a Jane completamente, e isso ajuda muito na jornada da Jane. Ao mesmo tempo, a gente tem essa Mackenzie lidando com essa vida que ela não sabe se ela fez as escolhas corretas, mas ela tem um marido legal, ela tem uma filha pequena fofinha, tem uma filha adolescente que é difícil, mas praticamente todos os adolescentes são, então é a vida que está se afastando dela e se aproximando da Bonnie, e isso também vai afastando ela da Bonnie, por mais que ela tente, ela faz ali umas tentativas de ser amiga da Bonnie, mas não consegue. Então, ela está nesses dilemas assim muito menores perto do que a gente vê que a Jane está passando. E aí a gente abre um pouco também para a vida da Celeste, que é quem está passando talvez pela coisa mais difícil, porque a gente vai entendendo ao longo dessa temporada que ela é a personagem cuja vida está de fato em risco. Ela, a princípio, parece a personagem mais realizada, mais feliz. Ela tem o marido mais bonito, uma vida sexual incrível, tem os filhos fofinhos, a casa dela é uma das mais legais e ela é muito bonita. E ela teve uma carreira de sucesso, mas abandonou para ser mãe.
e então parece que ela está vivendo num comercial de margarina. Só que a gente vai entendendo isso, não fica muito claro no piloto, a gente tem a sensação disso no piloto, tem uns lampejos disso, umas micro revelações disso, mas ela vive um relacionamento muito violento com o seu marido. É abusivo, ele bate nela, ele enforca ela, e ela vive numa negação constante. Ela acha que ela consegue resolver aquilo sozinha. Ela acha que aquilo não é tão grave. Ela fica negando a gravidade do que está acontecendo com ela. E aí ela vai percebendo que as agressões deles estão se intensificando, e mesmo quando eles vão fazer terapia de casal, ela não consegue contar o que de fato acontece entre quatro paredes, o monstro que ele de fato é, só que ele não é um monstro, ele é um cara normal, ele é um cara que parece um marido perfeito, mas ele é um agressor, ele é um abusador, e a vida dela começa a parecer que está mesmo em risco, porque o abuso e a agressividade dele vão escalando. E se a Jane consegue abrir isso, a Celeste demora muito mais para conseguir confessar para as amigas que está vivendo essa relação violenta e abusiva. E ela não confessa nem mesmo para a terapeuta, que tenta puxar isso dela e ela não consegue, porque ela está tão entrincheirada nessa imagem da perfeição idealizada da família, que a família dela é a mais perfeita, que a família dela é a mais invejada de Monterey, que ela não consegue sair disso. Demora muito tempo para a Celeste conseguir falar sobre o que acontece. E isso é uma das lições que a série nos ensina, que é muito difícil. É uma série difícil de assistir, não tanto quanto Handmaid's Tale, porque ela vai te levando para um lugar um pouco mais redentor, e como ela era para ser uma minissérie, ela meio que se resolve. Depois eles abrem novas questões para a segunda temporada. Mas o que a série está nos dizendo, que o que vem de mensagem da série, que é baseada num livro, é que o abuso precisa ser dito, e depois que ele é verbalizado, ele pode ser enfrentado. E a série está dizendo isso para a gente constantemente. A gente precisa falar sobre os abusos que a gente sofre, a gente precisa verbalizar, e a gente precisa buscar ajuda. Revelar esses segredos assustadores para alguém que possa nos ajudar. E essa é a jornada tanto da Jane quanto da Celeste. E a gente vai entendendo que a jornada da Mackenzie é ser esse apoio. E a gente tem a Renata ali e a Bonnie que vão se unir nesse grupo no final, assim, de maneira muito importante. Como eu disse, né, tudo aqui vai ter spoilers. Como eu estou falando da primeira temporada, são spoilers da primeira temporada, que é de 2017, então acho que dá para lidar, não são spoilers quentinhos, né? Eu evitei falar da última temporada de Handmaid's Tale e não vou falar da segunda de Big Little Lies, então são spoilers da primeira temporada. Para quem não assistiu, eu vou contar o final agora. Então, essa premissa de que o abuso precisa ser dito, precisa ser verbalizado, precisa ser enfrentado, que não se pode fugir, que não existe o move forward do Don Draper. Você tem que esmiuçar, escrutinizar e conseguir falar para que ele perca a força, ou para que você possa ter ajuda de pessoas que vão te ajudar a sair disso. E nesse caso aqui é muito legal, porque são as próprias mulheres que criam essa rede de ajuda umas para as outras, provando que a verdadeira lição da série é que quando a gente age com sororidade com relação às outras mulheres, a gente consegue vencer todos os obstáculos. Porque essa é a lição final da série. Quando essas mulheres se unem, elas vencem todos os obstáculos. Então, voltando à história das criancinhas que se bateram, que a menina fala que foi o Zig, a gente descobre que não foi o Zig, que foi um dos gêmeos da Celeste que bateu na criança. Por quê? Porque ele via o pai bater na mãe, e aí foi emular o comportamento do seu herói. E aí bateu na menininha, e não foi uma vez só. E nisso a Celeste se assusta muito, ela consegue falar, e ela decide deixar aquele homem, aquele agressor, abusador, marido dela. E nisso a história vai concomitantemente, é muito interessante. A gente está descobrindo um pouco mais sobre a investigação, mas não muito. A gente começa a achar, meu Deus, esse homem matou a Celeste. E nisso a gente descobre que o homem que estuprou a Jane é o mesmo homem que é o marido da Celeste. Que esse cara foi o agressor dessas duas mulheres, que os segredos delas são segredos sobre um mesmo agressor, um mesmo abusador. É uma estratégia muito interessante ali na série, narrativamente, cria um impacto.
E a gente também cria uma ambiguidade. Será que ele matou a Jane? Será que ele matou a Celeste? O que aconteceu? E aí a gente tem esse grande finale, digamos assim, que é essa festa da escola, elas estão todas fantasiadas e a Celeste meio consegue fugir do Perry e encontra as outras mulheres. Nesse ponto, a Renata já sabe que não foi o Zig e pede desculpas para a Jane por ter tratado tão mal a ela e o menininho, e a Jane aceita, e é finalmente quando a Mackenzie se abre e diz que ela é uma pessoa muito boa, que é necessário uma pessoa muito boa para assumir o erro, para tomar a responsabilidade e pedir desculpa dessa maneira. E aí elas criam um primeiro momento de relação. Só que nisso já chega a Celeste fugindo do Perry e esse cara está tentando bater nela e essas mulheres aí representando aquilo que eu falei sobre a sororidade, se quando se unem elas vencem os obstáculos. Essas mulheres de maneira conjunta conseguem impedir que esse cara machuque qualquer uma delas. A gente entende aqui finalmente que ele é o estuprador da Jane. As outras personagens entendem que esse cara estuprou a Jane, que esse cara é um marido abusador, que esse cara é violento, que esse cara é perigoso e que esse cara é um homem comum. E elas se unem e param este homem comum. Só que ele está muito agressivo, muito violento e elas acabam derrubando ele da escada e ele morre. E a gente vê nos últimos momentos ali que quem empurra de fato o Perry é a Bonnie, é ela que vai carregar isso com ela, esse empurrão que matou esse personagem. Mas a gente vê essa ação ela sendo realizada lá no piloto, na aula de yoga que ela está fazendo, que ela faz exatamente o mesmo movimento que ela faz numa dessas últimas cenas, quando ela empurra o Perry e ele cai para a morte. E aí a gente descobre que quem morreu foi o abusador, ainda bem. Alegoricamente, a gente mata o segredo quando a gente enfrenta, mas também esse homem merecia morrer dentro dessa narrativa. Ele não tinha como pará-lo de outro modo, parece. E ele cai da escada e elas falam para a polícia que foi um acidente, aquela detetive não está muito convencida, mas ficamos assim. Foi um acidente, ele caiu, tropeçou e morreu. Aí tem a segunda temporada, que outras coisas acontecem, mas a gente termina essa temporada descobrindo quem morreu, quem matou, e também que essas mulheres finalmente conseguiram se unir, porque quando elas revelaram os segredos, buscaram ajuda, enfrentaram e falaram o abuso, elas se uniram e venceram esse obstáculo. Então, isso é muito, muito interessante da série, essa mensagem sobre a sororidade, ao mesmo tempo em que a gente vê o tempo todo essas personagens muito complexas, muito multifacetadas, lutando com as suas próprias escolhas. E aí, no final, a gente entende que também, além de sororidade, de união feminina, essa série é sobre aceitamento radical da vida, que a gente aceita as nossas escolhas, abraça as nossas escolhas e aceita que não existe uma escolha certa e uma escolha errada, que as escolhas são o que são e são as que a gente fez. E aí existe esse grande contentamento de estar contente e que elas finalmente aceitam suas vidas como elas são. Elas podem mudar se elas quiserem, mas elas aceitam aonde elas chegaram e aonde elas estão até ali. Elas forjam essa amizade e a série termina com essas mulheres juntas, amigas, felizes, sorrindo finalmente. A gente vê as personagens felizes e sorrindo na praia juntas com seus filhos. E aí termina com alguém observando num binóculo. A gente sabe que possivelmente uma nova ameaça está na esquina, mas essas mulheres se uniram e conseguiram derrotar esse primeiro obstáculo e não há por que elas não conseguirem derrotar o que mais vem a aparecer, seja a Meryl Streep caracterizada, seja a detetive, seja o que for. Mas essa é a lição que a gente aprende com Big Little Lies. Quando a gente se une, quando a gente aceita as nossas escolhas, quando a gente se une com mulheres, quando a gente tem relações de sororidade, não há obstáculo que não possa ser enfrentado.